Bom dia, povo lindo de Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula. Turminha abençoada de Jesus. Vocês sabiam que nós somos super abençoados? Sabiam disso? São abençoados ou não são? São abençoados. Olha só, nós temos dentro de nós, cuidando da gente, um Deus maravilhoso, dono de todas as coisas, dono de tudo, que governa tudo. Vocês sabiam que ele é soberano, ele governa sobre todos os assuntos, sobre tudo nessa terra? Vocês sabiam disso? Hoje nós vamos contar uma história que fala sobre isso, sobre o domínio do nosso Deus sobre todas as coisas. É verdade! Fiquem ligadinhos aí, ó. Olha só, o profeta que falou demais, Micaías. Nós vamos estudar sobre Micaías hoje. Vocês vão aprender mais um coadjuvante. Lembra dos coadjuvantes? Então, é mais um coadjuvante. Micaías. Pensa aí, memoriza. Micaías. O texto bíblico maravilhoso está em 2 Crônicas 18, de 1 a 27. A tia já vai ler alguns textos e a gente vai explicando como a gente faz sempre. Tá bom? Prestem muita atenção, porque a história de Micaías vai falar muito ao nosso coração, como falou o coraçãozinho da tia já. Vai falar muito ao coração de vocês. Vocês vão ver, vão sentir segurança no nosso Deus, sabendo que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus poderoso. Tá bom? Vamos prestar atenção então? Não vamos deixar que nada, absolutamente nada, tire a nossa atenção agora, hein? Agora. Nós vamos prestar atenção no que Deus tem para falar conosco, com o nosso coração. Tá bom? Vamos prestar atenção? Vamos estudar juntos então, até o finalzinho, tá bom? Vamos lá. Imaginem vocês aí, ó, comecem a imaginar um barco que está afundando em alto mar. O casco dele, do barco, está apodrecido. Então, a água está entrando dentro do barco. Está enchendo rapidamente esse barco. Aí, olha o que acontece. Aí vem um barco para resgatá-los. O comandante do salva-vidas convida todos eles a saírem desse barco que está afundando e ir para o barco novo, para serem salvos. Mas olha o que acontece. Todos se recusam a sair. Não querem sair, não quer ser salvo, não quer ser resgatado. E eles dão um monte de desculpa por que eles não querem sair. Não, esse barco não é mau, não. Ele só precisa de alguns reparos, de um conserto, de uma pintura. Aí o outro fala assim, caiam fora com esses salva-vidas, nós não queremos ser salvos. Nós temos aqui um grande e um bom carpinteiro. Ele é especializado em consertar barcos. Os ocupantes que estavam no barco afundando começam a beber, a jogar, enquanto alguns outros estão preparando as ferramentas e tintas para fazer os consertos dos buracos. Alguns, porém, compreendem o perigo em questão. Alguns entendem que o perigo está sério mesmo e valem-se do único meio de salvação. Alguns deles se conscientizam e vão para o barco novo para serem salvos. O barco onde estavam, o barco afundando, realmente acabou afundando mesmo. A história que nós vamos cantar hoje fala sobre isso. Muitas vezes, olha só o que acontece com a gente, hein? Pensa aí se não acontece mesmo com a gente. Muitas vezes nós somos como esses tripulantes aí, desse barco. Olha só! Nós queremos agir com nossas próprias forças, dispensando a orientação do nosso Deus. Nós queremos fazer as coisas que vêm na nossa cabeça. A gente acha que tá certo, vai e faz. Não pede conselho, não pede orientação das pessoas mais velhas, das pessoas que já passaram por aquilo, nossos pais, nossos avós. E a gente vai fazendo as coisas. Mas hoje, o nosso Deus, a palavra de Deus vai nos orientar que nós não devemos fazer dessa forma.
Não devemos fazer assim. Não devemos fazer as coisas do nosso jeito, achando que o nosso jeito é o jeito certo. Muitas vezes é errado. E a gente vai fazer? Não, a gente não vai fazer. A gente vai pedir ajuda. A gente vai pedir conselho, né? E a palavra de Deus está cheia de conselhos para nós. Para a gente se dar bem na vida. Olha que lindo. Agora, olha só. E quando enfrentamos uma situação difícil, como essa aí dos tripulantes? Devemos pedir ajuda ou tentar resolver o problema sozinho? E se a resposta para esse problema nosso não for bem aquilo que a gente gostaria de ouvir? Hein? Por exemplo, um exemplo, hein? Presta atenção. Um exemplo. Se vocês vissem o seu amiguinho abrindo a mochila de outro colega e pegando alguma coisa lá dentro, que atitude vocês teriam? Hein? Fariam o que é certo, mesmo sabendo das consequências? Hein? Fariam o que é certo? Amigo de vocês pegando as coisas dos outros. E aí? Você ia ficar do lado dele? Ou ia você chegar para ele e falar, não, peraí, você tá errado. Você não pode fazer isso. Isso tá errado. Mesmo se submetendo a ele não mais falar com vocês, não mais ter amizade com vocês. Melhor fazer o que é certo. O que é certo é certo. Nós temos que fazer o que é certo. Estar do lado do que está certo. Sempre. Foi um desses dilemas que esse personagem Micaías, que nós vamos estudar hoje, encontrou. Ele passou por uma situação dessa, assim. A história começa com 2 reis. Naquela época, o povo de Deus estava dividido entre 2 reinos. Em 2 reinos. O pequeno reino do sul, cujo rei era Josafá, e o reino do norte, que era grande. E o rei era Acabe. Vocês lembram desse Acabe malvado? Vocês lembram dele? Lembram? Lembram sim. Acabe e Josafá eram meio que parentes. Por quê? A filha de Acabe casou-se com o filho de Josafá. É assim, na maioria das vezes eles se davam bem. Aliás, eles se davam bem na maioria das vezes. Tá certo? Vamos começar então. A tia já vai ler, segundo a Crônicas 18, versículo 1. Olha o que diz. Eu gosto de ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala no nosso coração. Ela é poderosa, porque é a palavra do nosso Deus. Presta atenção, hein? Tinha Josafá riquezas e glória em abundância. E aparentou-se com Acabe, que a tia já acabou de contar, né? Ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe, em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és. O meu povo com o teu povo iremos contigo a peleja. Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o que aconteceu? O rei Acabe queria destruir essa cidade chamada Ramote Gileade na Síria. Então, ele queria destruir. Então, o que ele queria? Ajuda de Josafá para ir lá e destruir os inimigos e capturá-los, né? E tomar posse daquela terra, daquela cidade. Então, ele pediu ajuda a Josafá. Josafá falou assim para ele: não, eu vou sim, nós vamos sim, nós temos aliança, né? Nós somos que meio parentes, né? Então, nós temos uma aliança, nós vamos sim, nós vamos ajudá-lo sim. Mas aí, Josafá falou assim para ele: tudo bem, eu vou com você, nós vamos lutar. Mas consulta primeiro a palavra do Senhor, né? Para ver o que Deus quer para nós. Então, olha só, versículo 5. Então, o rei de Israel ajuntou os profetas, Acabe, né? 400 homens e lhes disse: iremos a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus entregará nas vossas mãos todo aquele povo, rei. Disse, porém, Josafá: epa, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Então, o que aconteceu? Rei Acabe foi e falou com os profetas dele, que falavam tudo que ele queria, né?
que falava tudo que ele queria ouvir, sempre. Só falava coisa boa para eles. Mas não eram profetas do Senhor de verdade, não eram. Não eram profetas do Senhor. Aí Josafá já sabia que não era do Senhor, esses profetas, 400. Aí Josafá falou assim, não, mas não tem aí um profeta do Senhor para o consultarmos? Aí Acabe já ficou esperto, né? Acabe respondeu assim, ainda por quem podemos consultar o Senhor. Porém, eu o aborreço, porque ele nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Por quê? Porque Acabe estava acostumado a que falassem aquilo que ele queria ouvir. Ele só ouvia aquilo que ele queria ouvir. E as pessoas bajulavam ele, né? Os profetas. Bajulavam ele, né? Só falava aquilo que ele queria ouvir realmente. Ele não gostava de ouvir verdades. Ele não gostava de ouvir verdades. E aí ele falou assim, este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá. Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. Ele falou mal já, ele nunca fala aquilo que eu quero escutar. Ele só fala coisa ruim a meu respeito. Acabe falou, né? Ele só fala coisa, porque ele falava a verdade, né? Micaías falava a verdade, era um profeta do Senhor mesmo. Ele falou assim, não, ele só fala coisa ruim a meu respeito. Mas tudo bem, você quer que a gente fale? Chama ele, nós vamos chamar então. Aí chamou, ele mandou um oficial dele chamar Micaías. E olha só, o versículo 11, todos os profetas profetizavam assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Quer dizer, os profetas falavam tudo mentira, né? E aí tá vindo Micaías, né? Ele mandou um servo lá buscar Micaías. 12. O mensageiro que fora chamar Micaías, olha o que ele falou, ó. Falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra deles e fala o que é bom. Ele já falou logo, olha, já deu uma orientação para ele. Falou assim, olha, o negócio é o seguinte, os 400 homens lá, profetas, já falaram coisa boa pro rei, que ele ia pra peleja, ia ganhar, ia sair, vir triunfado, tudo. Você, por favor, ó, você fala a mesma coisa que eles falaram, hein? Fala, porque o rei vai ficar irado se você não falar. Quis dizer assim, né? O que respondeu Micaías? Homem de Deus, hein? Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso eu vou falar, isso falarei. Diz assim, ó, negócio seguinte, eu não vou falar o que ele quer ouvir somente, não, vou falar aquilo que Deus mandar. O que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Doa quem doer. Tipo assim, sabe? E aí o versículo 16 diz assim, então disse ele, Micaías falou para ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, eles não têm dono, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías já falou logo, falou assim, olha, o negócio não vai dar certo. Deus já falou comigo que não vai dar certo isso daí não. Você não vai prosperar coisa nenhuma. E continuou falando. Micaías prosseguiu, ó. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Falando para ele. Muita autoridade, né? Corajoso. Viu o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Olha só. E ele continua falando o que ia acontecer. E olha, gente, se vocês continuarem lendo aqui, Micaías prevê até a morte dele. A morte de Acabe. Que Acabe ia lá para a guerra e não ia voltar. E não ia voltar mais. Ó, todos esses profetas aí, ele queria dizer, falou tudo mentira. Ele falou na frente de todo mundo. Tudo mentira. Mas Deus está falando que o Senhor não vai prosperar nessa guerra. E olha, é engraçado, que interessante, porque quando Deus fala, Deus cumpre, hein, gente?
Deus é maravilhoso. Quando ele fala, ele cumpre. Impressionante, que homem corajoso. Esse Micaías, hein? Desmentir os 400 profetas lá de Acabe. Ele não temeu falar a verdade, mesmo que lhe custasse caro, até a própria vida. Olha só, 26. E direis, assim diz o rei. Olha só, primeiro, por onde saiu o Espírito do Senhor para falar de ti, disse Micaías. Eis que o verás naquele mesmo dia, enquanto entrares de câmara em câmara, parte para te esconderes. Então disse o rei a Israel, tomai a Micaías, envolvei-o a Amon, governador de cidade, e a Joás, filho do rei. Disse, assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere e angustiai como escassez de pão. Quer dizer, põe ele na prisão, bate nele, e ele não vai comer nem beber. Aí Micaías, indo para ser aprisionado, preso, para ficar sem comer nem beber. Falou ainda. Olha Micaías. Se voltares em paz dessa guerra, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais, ouvi isto vós todos os povos. Quer dizer, falou na frente de todo mundo, olha. Se você voltar vivo, então Deus realmente não falou comigo. Ele quis dizer o seguinte, Deus é Deus, se Deus falou. Não vá, porque se for, não vai voltar vivo. Você vai morrer lá. Deus está falando comigo. E realmente, gente, foi tudo isso verdade mesmo. Porque quando Deus fala, ele cumpre. Ele promete, ele cumpre. Que homem de coragem esse Micaías, hein? Olha que coragem de falar a verdade na frente de todo mundo. Deus falou comigo, meu Deus. O que ele falou, eu tô falando para todo mundo aqui, ó. Se voltar em paz, Senhor, Rei, então Deus não falou comigo. E disse isso para todos os povos. Gente, fala a verdade. Deus controla todos os acontecimentos de nossa vida. Deus controla tudo. Tudo que ele prometeu, ele fará. E olha só a promessa, Micaías falando que ele não ia voltar vivo. Segundo a Crônicas 18, 33 e 34. Presta atenção. Então o homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel por entre as juntas da sua armadura. Então disse esse ao seu cocheiro, vira e leva-me para fora do combate, porque estou gravemente ferido. A peleja tornou-se renhida naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios, né? Até a tarde, mas ao pôr do sol morreu. Micaías falou para ele não ir. Ele achou que ele era o fortão. Ele ia conseguir. E olha, a história diz que ele foi até disfarçado, viu? Ele não foi como o rei, não. Ele foi disfarçado, mas a flecha de um soldado pegou nele e ele morreu. Então, muitas vezes, nós não ouvimos aquilo que nós queremos ouvir, não. Muitas vezes nós ouvimos não. E nós temos que aceitar esse não, que é para o nosso bem. Muitas vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, da forma que a gente deseja ou almeja. Não é verdade? Às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, não. Mas a gente tem que entender e aceitar a vontade do Senhor para nós, a vontade de Deus para nossa vida. O que Acabe fez? Renunciou às palavras do profeta Micaías. Renunciou às palavras de Deus. Não acreditou. Falou, não. Ele só fala coisa ruim sobre meu respeito. Mas isso aí não é verdade, não. Ele quer dizer assim. Verdade, não. Às vezes as pessoas dão conselhos bons pra gente. Nossos pais, nossos avós. E nós temos que ser humildes para entender e aceitar. O que é certo, o que é errado. Nós não vamos fazer o que é errado. Nós não vamos fazer aquilo que é abominação para o nosso Deus, que Deus não quer, que Deus não aceita, que não está na palavra dele para a gente fazer. Porque senão a gente vai sofrer. As nossas escolhas vão refletir lá na frente.
Escolhas boas, coisas boas. Escolhas ruins, coisas ruins. Nós vamos colher aquilo que nós plantamos. Nós plantamos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Já tenho falado disso para vocês sempre. Nós temos que plantar coisas boas hoje para colher coisas boas amanhã. Amizades boas. Não é verdade? Tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer, gente. A palavra de Deus é verdadeira. Aqui, ó. A palavra do nosso Deus é verdadeira. Tem promessas maravilhosas para nós. Nós temos que entender isso e sermos submissos, obedientes, filhos obedientes aos pais, ao nosso Deus, para sermos felizes, certo? Olha só, Salmo 145, 13. Prestem atenção. O teu reino é o de todos os séculos. E o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Gente, isso é real. Isso é a palavra de Deus para nós hoje. Para Tia Jai e para vocês, para cada um de vocês que estão ouvindo essa aula. O reino do Senhor de todos os séculos. Deus reina sobre tudo e sobre todos. Deus conhece o nosso amanhã, nós não conhecemos. Deus tem o melhor de toda a terra para nós temos que ser obedientes a Ele, a Tua palavra. E crermos nessa palavra de poder, de vida. Ele é fiel em todas as suas palavras, tudo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Não é verdade? O Senhor demonstra a nós o seu amor, cumprindo sua promessa. Não volta atrás sua palavra. Não desmente o prometido. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Cuida de nós com amor materno, paterno. Tudo que faz demonstra sua santidade infinita. Confiar nele é fonte de esperanças e forças para a vida. Confiar no nosso Deus. O profeta Micaías contra todos os profetas de Acabe. Não interessa, não importa. Não importa quantas pessoas estão tentando falar. Se é errado e acabou. Se é mentira e acabou. E nós temos que tomar uma posição a favor da verdade e contra a mentira, gente. Todo dia, sim. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Efésios 4:20. Então nós devemos falar a verdade, estar do lado do que é certo. Abandonar a mentira, fale a verdade ao seu próximo. Abandonar a mentira. Acabe queria ouvir mentiras. Por quê? Porque era a favor dele, do que ele pensava, do que ele queria. Né? E na realidade não é assim. Muitas vezes as coisas vão acontecer na nossa vida não do jeito que a gente quer, que a gente imagina, mas é o melhor para nós. Quando nossa mãe e nosso pai falam não para nós, a gente fica meio assim, né? Mas, poxa vida, eles já viveram tudo que a gente está vivendo. Eles sabem o que é certo e o que é errado para nós. O pai que ama de verdade o filho, a mãe que ama de verdade o filho, ele quer proteger. Então nós temos que ser mais obedientes, obedecer a palavra de Deus, temer o nosso Deus, obedecendo obedientes aos nossos pais, não é verdade? Um conselho que o pai dá, conselho que a mãe dá, conselhos bons para a nossa vida inteira. Sermos humildes, entender e aceitar e obedecer. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade sempre. Falar a verdade, seja o que for, tem que falar a verdade. Micaías foi corajoso. Ele enfrentou todo mundo falando mentira. E ele chegou e falou a verdade, arriscando a própria vida, que poderia ter sido morto, porque ele estava falando a verdade. As consequências vêm, nós temos que aceitar, não é verdade? Aplicação para a nossa vida. Nem sempre fazer o que agrada a Deus é a opção mais fácil ou divertida. Verdade, nem sempre. Muitas vezes só queremos fazer o que é legal, não é verdade? E não exige nenhum sacrifício de nós, né? Mas a vida com Deus não é dessa maneira.
Então, nem sempre fazer o que agrada a Deus é a opção mais divertida, mas é a mais certa, mais correta, mais perfeita. Em alguns casos, o que temos pela frente são momentos difíceis na vida. Momentos em que os colegas se afastam de nós porque preferimos fazer a coisa certa. E isso nos chateia, não é verdade? Verdade. Às vezes o amiguinho lá tá fazendo errado. Ele quer escutar o quê? Mentira, às vezes. E você vai mentir? Você vai falar pra ele só pra agradar o ego dele, pra deixar ele feliz? Se tá fazendo coisa errada, tá fazendo coisa errada. Tem que ser um conselho bom que você dá. Nem que ele vire a cara pra nós. Aliás, se ele virar a cara pra nós, ele não é amigo de verdade da gente. Não é verdade. Porque o amigo de verdade fala a verdade pra você. O amigo que te ama de verdade, ele vai entender. Ele vai entender que você tá repreendendo pro bem dele. Que você tá falando que é bom pra ele. Ele vai entender. Se não entender, tudo bem. Tudo bem, a gente não ganha todas. se não entender, não é verdade. Não é amigo de verdade. Não serve pra ficar com a gente. Amigo de verdade fala a verdade pra gente. Olha só, vale a pena. Vale a pena você falar a verdade. Vale a pena você ser íntegro. Serva de Deus de verdade. Fazendo aquilo que nosso Deus quer. Não é verdade? Não podemos ouvir somente apenas o que queremos ouvir. Mas devemos ouvir a verdade e falar também a verdade. Pois por mais amarga que ela seja, continua sendo verdade. A verdade é verdade, sempre. Não vamos esquecer disso jamais, ó. Já tá pondo aqui, ó. Nunca mais, hein? Nunca mais esquecer. Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Vamos repetir? Vamos lá. Se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Nós vamos fazer o que é certo e vamos falar sempre a verdade. Eu penso assim, ó. Nós vamos pensar assim agora. Aliás, nós já pensamos assim, tá certo? Nós já pensamos dessa forma aqui, ó. Vamos repetir bem alto com a tia Jair do ladinho, vai. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, só nós. O caso de Micaías. 400 homens falando lá o que era mentira, o que era errado. Ele chegou, confrontou todo mundo e falou: Deus disse, Deus falou, Deus está falando. Vamos obedecer ao nosso Deus para não sofrermos, né? Então vamos repetir. Ó, a partir de agora, hein? Eu penso assim, vocês também pensam assim. O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, só nós. Mas é o que Deus tem para nós, é o que Deus quer para nós, o melhor. Fazer sempre o que é certo, estar sempre do lado certo, seja o que for, estar sempre do lado certo. Assim estaremos obedecendo o nosso Deus, obedecendo a sua palavra, que é viva para nós hoje. É verdade. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês.